Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, buscando esse encontro nosso com a espiritualidade. Nós vamos ter um tema muito interessante hoje, que é sobre a depressão. Nós vamos ter um convidado especial, Alain, que publicou um livro maravilhoso que fala sobre o assunto. Teremos algumas perguntas e no final teremos a fluidificação das águas. Se você quiser colocar a sua água para que no final a gente faça juntos a prece, é interessante. E agora nós vamos começar o nosso programa fazendo a nossa prece como de rotina. Então vamos lá. Deus de amor e bondade nos abençoe, nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o alimento para as nossas almas, a Tua presença em nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada lar que nesse momento está sintonizado nesse canal, que está sintonizado conosco, e mesmo aqueles que não estejam, que a Tua luz envolva cada um. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Nós vamos abordar o assunto depressão dentro de uma ótica muito interessante. Primeiro, a nossa visão enquanto médico, que é diferente dentro da área da psiquiatria, por exemplo, numa visão da psiquiatria. E vamos abordar também dentro de um ponto de vista filosófico, científico e religioso. Então, o assunto será abordado nesses aspectos, né? Do ponto de vista médico, nós vamos observar que a depressão é uma doença, né, definida com CID próprio e que é considerado hoje a maior causa de afastamento do trabalho, a segunda causa maior de afastamento do trabalho do indivíduo, tendo um custo, né, previsto pela Organização Mundial de Saúde o ano passado, em 2017, de US$1 trilhão. Custa os deprimidos, tá certo, da Terra, gastaram em torno disso, né? E nós vamos perceber que é a doença do século, acomete mais de 1/3 da população do mundo inteiro. Em dados estatísticos, ela não coloca como 1/3, porque, na verdade, a depressão é uma doença subdiagnosticada. Por quê? Porque nem todo mundo que tem depressão vai ao médico e nem todo mundo que tem depressão leva isso a uma notificação. Então, na verdade, é uma doença subnotificada, mas ela é mais intensa do que nós imaginamos e com tendência de aumentar. Só para você ter ideia, no mundo todo nós temos 330 milhões de pessoas com depressão, tá certo? Isso é dado da Organização Mundial de Saúde e é a principal doença que leva o indivíduo ao suicídio, já pensou? E a cada 40 segundos, isso dados de 2017, uma pessoa se mata na Terra, isso deve ter aumentado, né? Então, é algo que nós precisamos dar uma atenção muito grande, porque muitas vezes a pessoa tem a doença de depressão e ela nem sabe que é portadora dessa doença, porque ela considera como se fosse uma alteração do seu humor, né? Uma alteração sua e que não tem nada a ver com doença e que é uma coisa que ela precisa aprender a resolver. No entanto, é uma doença que precisa realmente ser observada. Como existem muitas pessoas com a doença depressão e que nem sabe, como que nós vamos conseguir fazer diagnóstico de alguém que esteja com esta doença? Interessante, né? Então, vamos ficar atentos porque agora nós vamos passar quais são os principais sintomas da doença chamada depressão. Olha só, o principal sintoma da depressão é a tristeza. O indivíduo sente uma tristeza incalculável e muitas vezes sem motivo, né? Porque é natural quando você recebe o salário você fica alegre, a hora de pagar as contas você fica triste, a hora que você briga com a namorada você fica triste, quando você faz as pazes você fica alegre. Então essa mudança de humor é natural, mas quando você permanece muito tempo triste e mais triste do que alegre, com certeza isso já passa a ser um sintoma. Se você é uma pessoa comunicativa, conversa muito, fala muito de você, de tudo, e de repente você se cala, pode ser um sintoma. Ou o inverso, você é uma pessoa mais calada e de repente você começa a falar além do que você fala. É motivo de alerta. Nós vamos ver que existe um outro sintoma muito importante, que é a apatia. O que é isso? Um desinteresse por tudo e por todos.
a depressão ela chega a um nível tal que você perde o interesse até por coisas que você considera prazerosas, como o sexo, passear, se divertir. Você não sente mais vontade de fazer nada disso. E existe também uma indiferença a tudo e a todos. Você se torna uma pessoa mais fria e indiferente. O desleixo com o próprio corpo, muitas vezes você começa a não tomar mais banho, a não fazer mais barba, ou se você é mulher, não pinta mais o cabelo, não vai ao salão, não cuida das suas unhas. E a pessoa começa com um desleixo, que pode ser desde leve até mais acentuado, onde ele passa dias sem tomar banho, fechado dentro do seu quarto, no estágio mais grave. Ele acaba se tornando antissocial, porque ele quer se isolar do mundo, ele não quer ficar perto de pessoas, ele evita estar em contato com outras pessoas. Então, este é outro sintoma também. O indivíduo passa a ter um sintoma de autopiedade, com a síndrome do coitadinho, do patinho feio. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sinto isso, que as pessoas não gostam de mim. Então, esse é mais um sintoma. Nós temos também o sintoma de ansiedade. O indivíduo se torna ansioso, ele fica preocupado com o que vai acontecer antes de acontecer. Muitas vezes sentindo que ele tem palpitação, né? E como o organismo começa a reagir, ele passa a ter às vezes irritabilidade, torna uma pessoa irritável, que chora fácil, qualquer coisinha ele está chorando, né? Ele passa a ter ou insônia ou sonolência. Então ele, muitas vezes com insônia, ele toma medicamento para dormir no mecanismo de fuga, para ele ficar dormindo o tempo todo e não ver o tempo passar, né? Ele passa também a ter fadiga, que é cansaço, ele sente um cansaço muito grande, um desânimo. Você convida ele para jogar uma bola, não estou afim. Você convida ele para passear na Chapada, vamos na Chapada dar uma volta, não dá, essa semana não dá, ele arruma sempre uma desculpa, né? Ele passa a ter também uma falta de concentração, ele não consegue se concentrar numa leitura, por exemplo, o pensamento divaga bastante, ele acaba tendo a questão com a alimentação também. No mecanismo de fuga, de melhorar essa tristeza, essa angústia, ou ele come demais, caminhando para uma obesidade, e quando ele se torna obeso, mais então ele fica deprimido, ou ela, né, principalmente a mulher, ou então ele entra num quadro de anorexia, ele não quer comer, tá certo? E ele passa a ter um emagrecimento muito intenso. Então ele tem todos esses distúrbios e todos esses sintomas. Mas o que é mais importante a gente entender é que vamos às causas. Eu não sei se vocês entenderam até aqui quais são os sintomas, né? Todos esses são os sintomas, porque na verdade a depressão, dentro do ponto de vista médico, ela passa a ser não só uma doença, como uma síndrome, onde tem um conjunto de sinais e sintomas que o indivíduo passa a ter, tá certo? Agora, se você perguntar assim, qual a origem da depressão? Isso é importante, né? Então, até agora, diagnóstico, a gente aprendendo a fazer diagnóstico ou dos outros ou da gente mesmo, tá certo? Então, observa isso. Outra coisa, não tem faixa etária, pega desde criança de mamana caducando, pega desde a criança até o adulto. Mas quais as faixas etárias que mais incidem a depressão? A faixa etária da adolescência e da terceira idade. Da adolescência porque ele está muito em conflito com o mundo interno e o mundo externo. Na terceira idade porque ele se sente inútil, tipo, já criou todos os filhos, não tem mais nada para fazer, está aposentado e ele começa a se sentir inútil. E surge a depressão, esse sentimento de que já acabei o que tinha que fazer, agora é melhor morrer ou coisa que o valha, né? Então ele começa a ter. E o índice de suicídio nessas faixas etárias são enormes, inclusive em criança. Em crianças, muitas vezes a gente pensa que a criança morreu porque ela caiu na piscina e morreu afogada. Não, ela se jogou na piscina, ela se afogou. A criança é atropelada, você pensa que foi o carro que bateu, mas ela se jogou na frente do carro. Tá certo? A criança caiu do prédio, você pensa que ela escorregou e caiu. Não, ela se jogou. Tá certo? Márcio, como que você sabe que isso realmente é suicídio? Pelo relato dos espíritos que mandam cartas para nós, dizendo, mãe, eu não fui atropelado, eu me matei.
tá certo? Então, nós, além de outras, nós temos essa ligação e essa informação que não é qualquer um que tem, e nós temos, tá certo? Então, é surpreendente o número de crianças que se matam, revoltado com os pais, revoltado com a vida, não aceitando o novo corpinho, a nova roupagem e assim por diante. Interessante, são várias as causas. E agora eu queria falar um pouquinho sobre as causas, né? Para a gente entrar. Observa só, uma das principais causas da depressão, na minha visão, hoje é o estresse. É a fadiga, é a sobrecarga. Você trabalha muito e você não tem tempo para você mesmo. Acorda cedo para levar a criança na escola, é tanta correria e quando chega à noite, você, ao invés de dormir, você vai navegar na internet, achando que isso é o seu lazer. Aí você entra na internet e aí você fica no WhatsApp, fica nas suas redes sociais, assiste um programa de televisão e ninguém vai dormir antes da meia-noite. A maior parte dorme 2, 3 horas da manhã e acorda às 6 porque tem que levar a criança para a escola e a vida começa cedo. Resultado, dorme pouco. A falta de sono é uma das principais causas de depressão. Sem contar que, como nós vivemos num mundo de estímulos, muitos estímulos, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja no mundo de um modo geral, você fica hiperestimulado. E aí não conseguindo dormir, porque você toma medicamento para dormir. Tá certo? Então, seu sistema nervoso vira um caos, porque à noite você toma, diminui as sinapses, porque pela lentificação produzida pelos medicamentos, e quando chega de dia, você está morto de sono. Aí você faz o quê? Usa energético para poder dar conta. Aí lá vai café, lá vai guaraná ralado, lá vai Red Bull, lá vai um monte de estimulante e energético, e aí o seu organismo fica nesse desespero. De dia, hiperexcitabilidade, à noite você entra com medicamento. Existem muitas pessoas já numa certa idade que não têm a produção de melatonina, porque após a menopausa, a mulher, por exemplo, produz bem menos melatonina, que é o hormônio do sono. E isso leva a uma insônia, tá certo? E essa insônia predispõe à depressão, porque não dormindo o tempo que deveria, elas acabam adoecendo. Então, eu coloco aí como o sono um dos principais fatores de causa da depressão. Aí nós vamos ver vários outros fatores, como a obesidade, que também é uma doença gravíssima, tá certo? As pessoas não têm mais controle, nós estamos vivendo a era da obesidade. No último congresso que nós fomos, nós vimos que 50% da Terra está com sobrepeso, tá certo? Então, é muito grave isso. A cada 10 pessoas que você encontra na rua, 9 estão acima do peso. A realidade é maior do que a Organização Mundial de Saúde nos preconiza. E principalmente a mulher, quando ela engorda, ela sente que é muito complicado, porque ela tem mais vaidade no campo feminino, né? Não que o homem não tenha, nós temos muitos homens vaidosos. Então nós temos também as perdas. As pessoas não estão preparadas emocionalmente. Vamos dizer assim, a nossa inteligência emocional, ela é mínima, tá certo? Então, existem pessoas que não sabem lidar com as perdas. Perdas financeiras, por exemplo, ela era muito bem de vida, de repente, com essa crise aí de empresário, ela virou funcionário que ganha um salário mínimo. Ela não estava acostumada, morava num bairro muito chique e agora foi parar num bairro muito pobre. Então, essa diferença, às vezes, ele não tem essa resiliência, essa capacidade de readaptar, né, do maior para o menor, né? As perdas de pessoas amadas, seja da namorada, seja da esposa, separações constantes, essas brigas por separações, né? Vamos ver essas perdas, a pessoa que casa acha que é para a vida toda, de repente ela separa, ela não estava preparada psicologicamente, então ela não aceita isso e ela entra num quadro depressivo, tá certo? Porque o amor que ainda existe entre nós é um amor que escraviza, você é dono do outro, e quando você perde a posse do outro, você se deprime, interessante. Então as perdas são causas de depressão também. Nós vamos ver a influência dos vícios também, porque as pessoas, dentro desse quadro de depressão, o que elas pensam? Eu preciso sair dessa. Aí eles buscam o álcool, o fumo, a droga, o sexo, a internet, tá certo? A alimentação para tentar sair dessa, né? E acabam em desespero, porque essas drogas e esses mecanismos de fuga só pioram a depressão, só levam o indivíduo para o caos, porque na hora ele fica feliz, mas depois ele deprime muito mais.
Então, a situação é gravíssima, tá certo? E nós vamos ainda, nesse programa, estar falando do tratamento. Existe tratamento? Existe. Existe cura do ponto de vista médico? Não. Depressão não tem cura do ponto de vista médico. Teoricamente, você vai ter que tomar medicamento a vida toda. É isso que eu estou aprendendo na psiquiatria, que eu estou fazendo a pós em psiquiatria. Mas nós, enquanto espíritas, enquanto, vamos dizer assim, dentro de uma visão filosófica, com a experiência de 25 anos trabalhando com depressão, eu posso afirmar para você que depressão tem cura e nós temos inúmeros casos de cura para relatar. A nossa instituição tem um trabalho para a depressão, onde o índice de cura é de mais de 90%. Tá certo? Nós atendemos ao longo de 25 anos de trabalho, mais de 10 mil pacientes com experiência espetacular. Então, nós vamos falar disso no nosso programa ainda. Vamos agora a um breve intervalo, vamos ver um VT interessante. Vamos lá. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente está com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Muito bacana, né, esse VT, tá vendo, gente? Então, nós vimos aí a importância, né, de todo esse trabalho. Então, o trabalho que a CVV faz é maravilhoso, né? Esse centro de valorização da vida. Então, nós realmente precisamos entender que existe cura, nós vamos conseguir essa cura. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, para depois a gente partir, nós vamos ter uma entrevista bacana, um depoimento, e nós vamos ter algumas perguntas também sobre esse tema, tá certo? Agora, nós vamos entrar já nas perguntas e aí nós vamos avançando para que no finalzinho a gente fala sobre os tratamentos que nós temos, tá certo? Então, vamos à primeira pergunta aí sobre o assunto depressão. Vamos lá. Márcio, a pessoa que frequenta a casa espírita, que participa dos trabalhos assistenciais, pode ter depressão? Que pergunta interessante, né? Se as pessoas que frequentam a casa espírita podem ter depressão? Gente, sim. As pessoas que frequentam a igreja, né, independente de qual religião, o centro espírita, ela pode ter depressão. Qualquer pessoa pode ter depressão, independente da formação religiosa, da formação científica, profissional que ela tenha. A depressão, ela não escolhe classe social e nem está relacionada com conhecimento. Interessante. Embora, óbvio, esse conhecimento e essa formação religiosa facilite muito o tratamento e nós vamos ver por quê, né? Vamos à próxima pergunta. Eu conheço algumas pessoas que já tiveram depressão e alguns sintomas são que elas ficavam extremamente tristes, não queriam sair de casa, mas também já conheci algumas pessoas que foram diagnosticadas, porém elas não aparentavam esse tipo de sintoma. Como que nós podemos identificar essas pessoas que, embora estejam com depressão, não apresentam esses sintomas de extrema tristeza? Pergunta muito interessante, né? Já que a tristeza é o principal sintoma, existem pessoas que estão sorrindo sempre e elas se matam, porque elas usam máscaras de alegria.
porque o mundo exige que ela seja alegre. Ela tem que ser alegre, então ela põe uma máscara de alegre e começa a sorrir e finge que é feliz, para que as pessoas possam não ficarem preocupadas e ela precisa viver assim, fingindo. Quando você pergunta para ela, está tudo bem? Ela está maravilha, está ótimo, mas no fundo ela está um bagaço, tá certo? Como nós vamos conseguir identificar essas pessoas? Não conseguimos, é simples. Ela é que tem que se enxergar, ela é que precisa tirar a máscara e reconhecer que ela está doente e precisa de ajuda. Porque muitas pessoas assim, se passando por fortes e corajosas, acabam chegando no extremo da doença, se matando sem se abrir com os demais, porque quer aparentar o que não é. Então o que nós precisamos é ter humildade para reconhecer as nossas fraquezas, as nossas tristezas e abrirmos, principalmente ter um amigo. O que eu sinto que a vida, parece que nós estamos ficando cada vez mais sem amigo, porque só temos amigos virtuais e que muitas vezes não temos como se abrir com eles, né? Vivemos aí no mundo da fantasia. Então, quando a gente tem um amigo, a gente procura esse amigo e abre o coração e fala, né? Isso se a gente é pobre, porque se a gente tem dinheiro, procura um psicólogo. Aí o amigo é o psicólogo, onde você conta tudo para ele e fala. Mas eu acho que você, mesmo sendo pobre, pode ter um psicólogo, né? Você sabe quanto custa uma consulta com um bom psicólogo? Existem vários preços, né? E vários psicólogos, mas por R$ 75,00 ele fica 1 hora te ouvindo e te aconselhando. É barato demais no meu ponto de vista, porque é um investimento na sua alma, no seu autodescobrimento, né? Na minha visão, todos nós deveríamos estudar psicologia, pelo menos 1 ano, para a gente se autoconhecer. E como a gente não consegue fazer isso, um atendimento com o psicólogo é fundamental, tá certo? Precisamos valorizar esse profissional. Às vezes ele valoriza o médico que leva 5 minutos para atendê-lo, mas não valoriza um profissional que levou anos na faculdade estudando e fica 1, 2 horas escutando ele e ele não valoriza. Porque o ser humano é assim, ele valoriza só o que é mais superficial e o que é externo. Por exemplo, se ele vai fazer um exame, ele entra dentro de uma máquina toda sofisticada, ele paga R$ 600,00 por uma tomografia, mas ele não tem coragem de pagar R$ 75,00 para um psicólogo. Que pobreza, né? Porque ele acha que a tomografia é mais importante que o psicólogo. Então, como ele não vê, né, ele quer ver aquela máquina, aquela coisa. Ou então, quando cortam, ele enfia um espeto dele, uma agulha e corta, arranca pedaço dele, acha lindo, maravilhoso, paga caro. Mas, infelizmente, não valoriza a palavra, o conhecimento da verdade. É triste isso, né? Mas faz parte da ignorância popular. Um dia nós vamos descobrir que o psicólogo é o médico da alma, o médico do futuro. Principalmente um psicólogo que esteja em sintonia com Deus. Porque se ele não estiver só com a ciência, aí ele é pobre. E eu não sei se ele vai conseguir nos tirar desse quadro com a pobreza de alma que tem. Porque o ateu, infelizmente, está desconectado da fonte máxima de energia, que é Deus. Tá certo? Então Einstein diz que o cientista que não chega à conclusão de que Deus existe é um pobre cientista, né? Essa é uma frase de Einstein, é só você procurar que você vai ver. O pai da física, né, que veio nos dizer isso, considerado também o pai da ciência, Einstein, né? Então vamos à próxima pergunta. Márcio, eu sou trabalhadora aqui da casa, já estou há 4 anos no Cotuil e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu já passei por um processo depressivo, né? A depressão hoje é um mal que aflige a humanidade toda, quase, e imagino que seja o mal do século. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, porque no meu modo de pensar, a depressão não tem cura, porque você mantém uma estabilidade, mas tanto a alegria quanto a tristeza são bons motivos para que você possa entrar em depressão. A pergunta é, depressão tem cura? A pergunta dela é interessante, né? E eu acabei de dizer, tem cura, tá certo? Essa visão de que não tem cura é uma visão da ciência, de uma ciência materialista e que ainda está muito longe de entrar na verdadeira raiz da causa real da depressão, porque além dessas causas que eu coloquei, nós temos aí todas as doenças originando da mente. Por isso, a frase mente sã, corpo são. A origem de todas as doenças,
inclusive da depressão, está no pensamento, está na mente e não está no corpo. Por isso, tratar o corpo é tratar o efeito e não a causa. Mas depressão tem cura porque nós temos relatos de cura. Quando você considera uma cura na medicina, se você tem câncer, por exemplo, e você começa um tratamento para câncer, há quanto tempo depois você é considerado curado? Só depois de 10 anos é que você é considerado curado de um câncer. Sabia disso? Porque ele pode reaparecer em você, então só depois de 10 anos. E, de um modo geral, todas as doenças na medicina, depois de 10 anos, é considerado cura. E eu tenho pacientes que tiveram depressão grave, com ideia de suicídio e que há mais de 20 anos não sentem nada. Trabalham maravilhosamente bem, são felizes e podem dar os seus depoimentos provando que depressão tem cura, tá certo? Como a esquizofrenia, uma doença considerada incurável e que nós já tivemos pacientes que foram curados de esquizofrenia, de doença mental, diagnosticada por 5 psiquiatras. Depois de curada, tirando todos os medicamentos, ela voltou nos psiquiatras, eles disseram que eles enganaram do laudo, porque esquizofrenia não tem cura. E então deram o atestado para ela de sanidade. Novamente ela voltou para a sociedade trabalhar e teve a alegria de ter filho, porque ela é proibida de ter filho, porque esquizofrênica não pode ter filho. Interessante isso, né? Então, nós precisamos nos atualizar, gente. Essa ideia de que câncer não tem cura, essa ideia de que AIDS não tem cura, essa ideia de que depressão não tem cura, é falta de informação. Nós estamos desinformados. É muito triste que com tanta informação na mídia, em todos os lugares, as pessoas ainda não se conscientizaram disso. Nós temos um trabalho no Texas, na faculdade do Texas, nos Estados Unidos, que desde 69 realiza curas na área do câncer comprovadamente, cientificamente comprovado. E até hoje a gente não consegue saber disso. As pessoas acham que câncer, quando ele tem um câncer, ele acha que ele vai morrer e já coloca na cabeça. E ele morre em função disso, porque ele acredita que ele vai morrer. Interessante. São trabalhos científicos seríssimos, tá certo? Então, muita gente está desinformada a esse respeito. Vamos à próxima pergunta. Dr. Márcio, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. A pessoa que é dependente do álcool, alcoolista, né? Hoje a gente chama de alcoolista. Na abstinência, nós podemos chamar esse momento de depressão ou é apenas uma abstinência? Interessante a pergunta, né? A diferença de síndrome de abstinência e depressão. É óbvio que todo ser que quer largar do seu vício, ele tem a fase de abstinência e na abstinência ele fica triste e ele acaba desenvolvendo e entrando também num quadro depressivo. Não necessariamente ele tem a doença depressão, ele está num quadro depressivo e que após esse período ele consegue sair, embora outros não, porque para preencher esse vazio ele acaba sentindo a depressão e se instalando como uma doença posterior ao abandono do alcoolismo. Eu tive um paciente que tinha deixado o álcool há 6 meses e que depois de deixar o álcool ele tentou suicídio 3 vezes. Tá certo? Em função de uma depressão que ele adquiriu após a libertação do vício. Interessante. Aí fizemos o tratamento e ele se curou sem precisar voltar a tomar a sua pinguinha como antes. Tá certo? Então, tem tratamento e nós vamos hoje apresentar aonde está esse tratamento, como tratar, tá certo? Que é muito interessante. Do ponto de vista médico, voltamos a afirmar, não tem cura. Tem que tomar medicamento a vida toda. Né? Mas, do ponto de vista religioso, filosófico e prático, com a nossa experiência, eu posso afirmar para você que tem cura, tá certo? Se você quiser, eu posso apresentar inúmeros pacientes curados para que você possa se comprovar do que eu estou dizendo. Então, agora nós vamos começar a falar, né, sobre o tratamento, já que a gente defende essa tese de que existe realmente tratamento e depressão tem cura por causa da experiência vivenciada por nós, por uma equipe, né, de multiprofissionais que há mais de 20 anos estamos trabalhando com esse assunto, com esses pacientes, onde atendemos mais de 10 mil pacientes. Observa só,
A principal causa da depressão, ela está no pensamento, na maneira da pessoa olhar o mundo. Então, o que nós precisamos é mudar o pensamento do indivíduo, a mente do cidadão, porque é uma doença de origem mental. Embora a gente saiba que existem algumas comprovações em termos de exames, mostrando que esses pacientes têm lesões também em determinadas regiões do cérebro, tá certo? Depois de um certo avanço, ela lesa realmente algumas partes que nós vamos perceber. Elas têm alguns distúrbios no campo de neurotransmissores, como a serotonina e outros, onde o organismo não consegue mais, tá certo? Realizar o seu metabolismo como deveria. Mas nós sabemos que isso é uma consequência posterior, tá certo? Não existe nenhum documento que prova que pessoas com depressão, elas já têm o sistema nervoso lesado com essa patologia. Nós vamos ver que a origem está no pensamento, a maneira com que a pessoa pensa. Portanto, cultivar pensamentos otimistas. Existem pessoas que são muito otimistas e que buscam o lado bom das coisas. E aquelas pessoas que são sempre pessimistas, estão sempre reclamando, ela está sempre infeliz. Tudo que você faz para ela, ela está insatisfeita. São pessoas insatisfeitas com a vida, você pode observar. Nada as agrada. Até os momentos alegres, ela consegue azedar aqueles momentos e criticar esses momentos. É uma tristeza. São pessoas que olham sempre o lado negro do mundo, elas não olham o lado bom. Tanta gente boa, tanta coisa bela, não é? Ela não consegue. Quando você mostra para ela uma roseira, ela não consegue enxergar as flores. Ela olha e fala, olha esse espinho horroroso que pode sangrar o dedo da gente. Já o otimista diz que rosas lindas, não olha os espinhos. Então são pessoas que focam no negativo. Essas pessoas realmente precisam mudar de mentalidade, porque não é tomando remedinho que elas vão conseguir mudar a sua ótica do mundo, porque dependendo de como você olha o problema, você pode enxergá-lo como algo positivo ou negativo. Quando você tem, por exemplo, uma esposa que te cobra o tempo todo, você pode achar que ela é uma chata ou você pode achar que ela é uma pessoa excelente para te educar e fazer você ser melhor. Então ela é sua educadora, ela não é a sua inimiga, ela é alguém que está ajudando você a ser melhor. Quando ela critica você e aponta o seu lado negativo, ela está te ajudando a mudar de conduta para que você mude e não ficar só dizendo amém para você e dizendo que você é bonitinho o tempo inteiro. Nem sempre essas pessoas fazem a gente crescer. Então você pode olhar com as duas óticas, ou como ela sendo alguém que acaba com a sua vida, ou alguém que está construindo você um novo ser, fazendo você se modificar. Interessante isso, né? Então nós vamos ainda falar dos demais tratamentos, medicamentos, psicologia, uma série de coisas depois. Nós vamos estar encerrando aqui, agora nós vamos ter um breve VT e após esse VT nós teremos uma entrevista com Alain, muito bacana, né? Um escritor que escreveu um livro sobre depressão maravilhoso e que nós vamos entrevistá-lo da sua experiência, da sua vivência, tá certo? Vamos a esse breve VT. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Muito interessante esse VT, né?
Olha que bacana, né? Então, gente, agora nós vamos aqui numa entrevista com o Alain, né? Vamos conversar com ele aqui. Nesse momento, o Alain, ele publicou esse livro, tá certo? Que é Tenho Depressão e Agora. Inclusive, já li o livro, muito interessante, bacana. Um livro simples, fácil de ser entendido, né? E ele vai estar conversando aqui com a gente sobre esse assunto. E aí, Alain? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Então, vamos bater um papo aqui sobre, né, essa coisa da depressão, como que você escreveu esse livro, como foi o seu encontro com a espiritualidade, né, para que você trouxesse esse livro maravilhoso para nós. Como foi? Legal. Antes quero agradecer a todos vocês, o Dr. Márcio, por estar aqui nesse programa maravilhoso, Encontro com a Espiritualidade. Respondendo a sua pergunta, Dr. Márcio, eu senti uma necessidade enorme de falar sobre a minha história para as pessoas. Embora eu não tivesse superado ainda, eu queria contar muito. E aí acabou que, com 5 anos atrás, me deu essa vontade enorme de poder abrir meu coração para as pessoas e poder contar mais sobre a história, sobre depressão, sobre os meus pensamentos suicidas, sobre a minha relação com a espiritualidade, sobre bullying, né? Sobre superação e principalmente auto-amor. Você falou nos blogs anteriores tanto sobre espiritualidade, tanto sobre cura de depressão, tanta coisa sobre tratamentos e diagnóstico e tudo mais. Foi super, super válido. Acho que todos vocês adoraram aí, eu também adorei, porque justamente é tudo que a gente precisa ouvir, né? Em relação à depressão. E aí a gente vem muito junto com o suicídio. E eu decidi colocar num livro todo o meu coração. E aí no livro eu falo sobre alguns assuntos principais, né? Que é depressão, ansiedade, bullying, suicídio, superação e principalmente auto-amor. E falo muito sobre espiritualidade. Bacana, muito mesmo. Muito bacana, né, Alain? E me diz uma coisa, Alain, na sua experiência, você viveu um quadro de depressão? Como é que foi? Antes de você escrever o livro, né? Como que foi isso? Você encontrou, aonde que você encontrou algo que pudesse melhorar você? O que aconteceu? Como foi? Eu fui diagnosticado com 15 anos de idade, com depressão. E naquela época, hoje em dia eu tenho 36, já são 21 anos, naquela época era muito difícil falar sobre depressão. Não se falava, porque depressão é uma doença de dificílima compreensão. Temos um médico aqui, né, que sabe 1000 vezes melhor que eu, mas é de dificílima compreensão. Então, eu corri, quem me diagnosticou foi um psicólogo, e eu geralmente costumo falar, doutor, toda vez que eu estou palestrando, eu estou contando a minha história, que existem só 2 tipos de profissionais capazes de diagnosticar uma depressão, o psicólogo e o psiquiatra. No meu caso, eu fui diagnosticado pelo psicólogo, né? Com 15 anos de idade. Para mim era muito novo ter depressão, eu já tinha meus problemas da idade, né? Então eu corri da terapeuta e com 17 anos voltei. E foi lá atrás, com 15 anos, que eu fui diagnosticado, e a partir daí foram 20 anos de tratamento, né? 17 anos de terapia, e aí no final tratamento com psiquiatra e muita busca da espiritualidade e do autoconhecimento. Doutor, se você me perguntasse, Alain, o que foi que você fez para conseguir superar? Autoconhecimento e espiritualidade. Interessante, né, Alain? E em relação, gente, ao autoconhecimento e busca pela espiritualidade, a gente percebe que as pessoas, né, Alain, têm preguiça de ler, né? E esse livro seu é interessante porque ele é fininho, ó, gente, é tranquilo. Quantas páginas tem, Alain, esse seu livro aqui, aproximadamente? Vamos ver aqui. Por volta disso. São 160. 155 páginas, né? Aqui, olha só, gente, então ele é fácil de ler, né? Então é muito tranquilo, porque infelizmente as pessoas, às vezes com depressão, não quer nem ler, né? Ela não quer nada com nada. E o ser humano, ele precisa buscar, ele tem que aprender a buscar nos livros, né? Existem muitos livros, né, Alain, sobre isso, e principalmente essa autodescoberta, essa visão, né, de você buscar você mesmo para saber o que você realmente está precisando. E você teve uma experiência também de conhecer lá o trabalho, né, que nós fazemos com depressão e tal. Você quer falar sobre isso? Como foi o seu encontro com tudo isso? Quero muito falar sobre isso. Eu quero muito falar sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo especificamente, principalmente na minha salvação em relação ao suicídio. Márcio, eu tive 12 anos de ideações suicidas, muito graves, né? Nossa. Foram muitos anos querendo me matar, querendo sair desse mundo, querendo, enfim, ir para outro plano, porque a gente achava que ia ser, né, melhor. Lembrando que quem quer se matar não quer deixar de viver. Essa pessoa quer tirar a dor que está sentindo do peito, e eu era exatamente assim.
E aí foi quando aconteceu um fato de suicídio. A gente está no mês da campanha de Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio. Então foi um fato de suicídio familiar, no qual me marcou muito. Eu costumo falar, doutor, que eu não consegui nem chorar essa morte. O tamanho foi dilacerador para mim. E eu busquei, lá no Vantuil de Freitas, em todo o complexo Vantuil de Freitas e todo esse trabalho maravilhoso, um suporte espiritual. Foi quando eu fiz pela primeira vez o curso do suicídio e espiritismo. Legal. E esse curso foi muito importante para mim. Foi a partir dali que eu decidi que isso não ia mais fazer parte da minha vida. Foi a visão espírita que me ajudou. Embora não necessariamente a gente esteja falando só de um tipo de religião, e eu costumo falar geralmente isso, e principalmente o Vantuil e o Dr. Márcio sempre estão de portas abertas para aceitar e acolher qualquer religião, não importa qual seja. Mas eu gosto muito de falar que foi essa visão do suicídio, a visão espírita em relação ao suicídio é que me salvou do suicídio. Interessante. Foi essa visão que me trouxe essa vontade de viver, essa vontade de não fazer mais, porque de fato eu achava que eu ia ser o próximo. Eu achava, era muito sério isso. E o meu pensamento de suicídio era muito grande. Eu ouvia muitos mitos, doutor, sobre o suicídio. Você tem tudo, você tem família, eu já tinha filha, Sim. Eu tenho 2 filhinhas, eu já tinha filha, você tem tudo, você é inteligente. Não é isso que a pessoa que quer cometer o suicídio precisa ouvir. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida. Então, mesmo que seja uma forma carinhosa das pessoas, isso não me ajudava na época. E aí foi lá que me ajudou. O Dr. Mais vai falar mais tarde sobre o lar, Eurípides. Tranquilo. Mas eu queria falar que eu tenho muito carinho pelo lar, fiquei internado no lar, isso me ajudou muito, o lar Eurípides Barçanufo. Eu costumo falar que o Dr. Eurípides Barçanufo faz parte das minhas orações, das minhas preces, né? Para sempre, e me ajudou muito. Que bacana. Tem quanto tempo que você ficou internado, mais ou menos? Há quantos anos? Quanto tempo? Há mais ou menos uns 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, mais ou menos uns 3 anos. Engraçado que foi um complemento do tratamento. Eu já havia lançado o livro. Que Olha bacana. Que curioso. E eu costumo trazer muita verdade, doutor Márcio, sempre. Então eu costumo falar tudo o que eu realmente sinto. Foi depois que eu lancei o livro? Sim. Porque a vida é assim mesmo. Um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste. Um dia a gente está melhor e de repente a gente fica mais fragilizado, né, doutor Márcio? Então eu acho que a importância nossa, todo o meu trabalho, junto do projeto Tenho Depressão e Agora, que eu idealizei com muito carinho, é justamente levar compreensão tanto para as pessoas que possuem essa doença emocional, e eu costumo falar de transtorno de humor, doença emocional, que não entendem porque é dificílima compreensão, quanto para as pessoas que nunca tiveram, doutor. Por que acontece? Eu passei muito bullying, por que não falar bullying? De pessoas que não tinham tato para lidar comigo, com a minha depressão. E eu abri minha história na internet, eu abri minha história na televisão, e a partir daí começaram a vir histórias, mas também vieram muita crítica. E só para falar um pouquinho do livro, por que ele é colorido? Ele é colorido porque, para mim, o rosa, o pink, traz a espiritualidade, o alto amor. Eu falo muito de alto amor por onde eu passo. O amarelo é uma homenagem ao CVV, ao Setembro Amarelo, né? E ele é todo colorido, ele é ilustrado, doutor, porque eu sempre quis falar de depressão de uma forma leve, muito colorido, de uma forma tranquila, positiva. Você falou lá no bloco anterior sobre a importância do pensamento positivo. Eu trago isso muito. Então, por mais que eu fale sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio, sempre vai ser de uma forma positiva e leve. E é engraçado que quando eu idealizei esse livro, quem eu enxergava quando eu escrevia ele eram os adolescentes de 15 anos. Porque, na realidade, eu sempre acreditei que se eu tivesse, com 15 anos, recebido um presente de um livro desse, eu teria melhorado muito mais rápido, talvez eu não tivesse passado por 20 anos com depressão. E eu fiz para mim. Bacana, lá atrás. É bacana, né? Então, gente, uma outra coisa interessante é que o Alain fez esse livro e ele fez uma doação. Os direitos autorais, né, é para a instituição. Então, ele não visa ganhar dinheiro. O objetivo dele é levar esse alento, esse consolo, essa esperança. Então, nós temos um livro na nossa livraria, lá no Vantuil de Freitas, né, para ser comercializado, é um preço bem, né, bacana, né, e que realmente está lá à disposição
depressão de você que tem interesse de tratar esse assunto e vivenciar, né? Porque o Alan falou uma coisa interessante, né, Alan? Mesmo depois que ele escreveu o livro, ele ainda precisou desse complemento, né? Dessa internação, de estar em contato com essa espiritualidade para ele conseguir realmente estar melhor. Você se sente melhor ou curado da depressão? Essa pergunta é séria. Vamos ver. Bloco anterior, ele me colocou numa situação dificílima aqui. Porque por onde eu passo, eu falo que depressão não tem cura. Certo. Então, quando você falou que tem cura, e aí, claro que eu entendi que é pela espiritualidade, eu me sinto... Como eu ando em muitos lugares, doutor Márcio, e nem todo mundo é espírita, ou nem todo mundo tem essa relação com a espiritualidade muito forte, eu costumo falar que depressão não tem cura, mas tem superação. No livro, onde eu conto do trabalho do Dr. Márcio, no livro eu falo sobre o espiritismo, eu falo sobre o Vantuil um pouquinho, falo sobre essa minha ligação com o Vantuil. Eu costumo falar que, assim, você é um eterno vigiai e orai. Tem um capítulo que fala vigiai e orai. Sim. Então, assim, não estou curado, eu estou em superação, mas eu acredito muito nessa questão da cura através da espiritualidade. Demais. Interessante. Mas é muito... Eu estou sempre buscando, gente. Vigiar e orar sempre. Então, assim, é prece, autoconhecimento. E eu fui buscar, doutor, curso de programação neurolinguística, eu fui buscar curso de constelação familiar, eu fiz constelação... Então, assim, N terapias alternativas que eu fui buscar para compor. Mas não tem nada que seja mais grandioso do que Deus e Jesus. Interessante. Porque, na verdade, observa só, você definir cura na depressão, ela é difícil. Por quê? Porque sintoma de tristeza, você não vai deixar de ter nunca na vida. É ou não é? Desencarnou alguém que você ama, é natural que você fique triste, tá certo? Você vai chorar uma semana, 2, você vai ficar chateado. Aí não é que você está deprimido. Na verdade, é uma mudança de humor normal. Então, se você tivesse, por exemplo, hanseníase, eu ia olhar na sua pele e falar, Alain, está curado, não tem mais mancha, sumiu a mancha, ok? Agora, a depressão, como não é algo físico, ele é mental, fica difícil de você saber se está curado ou não. O que eu entendo por cura, Alain, na depressão, tá certo? É o indivíduo que está vivendo bem, que está conseguindo sorrir como você já está sorrindo, falar sobre o assunto, tá certo? E viver, porque problemas todos nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, tem dia que você está cansado, você está apático, tem dia que você não quer nada, tem dia que você quer chutar o pau da barraca, como diz o outro, e ir pescar, né? E tal. Mas isso não quer dizer que você tenha doença da depressão, porque é natural ficar triste ou alegre. Essa mudança de humor faz parte. O problema é você ficar mais tempo triste do que alegre, mais tempo desinteressado de tudo do que não, né? Agora eu vou falar um pouquinho no final desse bloco sobre o tratamento e o que nós entendemos por cura definitiva, que é interessante, né? Então, muito bacana. E aí eu fico muito feliz porque o Alain, a partir dessa saída aqui, ele não vai mais dizer nas suas palestras que depressão não tem cura, tá certo? E que, na verdade, ele não se considera curado, mas ele se diz, eu estou em superação, né? Porque quando Jesus disse vigiai e orai para não cair em tentação, ele nos alertava contra essas tentações. Uma delas é cair na depressão. Que se você estiver vigilante, você pode não cair nessa doença, que é uma doença relacionada ao quê? Ao campo mental, comportamental. Então, nós temos que estar sempre vigiando para não cair nessa, tá certo? Porque qualquer um pode cair nessa doença. Não é uma doença que você pega, um vírus, uma bactéria, né? Não é nada disso. É um estado mental de invigilância. Exatamente. Por isso, quando Jesus diz vigiar e orar, eu adorei esse capítulo que você colocou aqui, vigiar e orar, exatamente por isso. Se você não ficar atento, qualquer um pode cair nessa depressão, nessa apatia, nesse desinteresse, de achar que o mundo não presta, que o Brasil não vale nada, que você tem que ir embora do Brasil, porque não sei o quê. Olha, uma tristeza, né? Então nós temos que... Essa negatividade, né? Então, olha, eu quero agradecer, Alain, pela tua presença aqui no nosso programa e recomendar o livro, você, né, que é jovem, que é adolescente, que não é, esse livro é maravilhoso, vale a pena você ler. E existem vários outros de autoajuda relacionados a esse assunto, né? Hoje muito vasto. E agradecer muito a tua presença, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado, Alain. Vai com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
Então, vimos aí esse bate-papo muito bacana com o nosso convidado de hoje, que foi o Alain, falando sobre o livro. E nós queremos dizer que o nosso programa está aberto para que você possa estar aqui conosco, né? Independente da sua religião, se você é padre, se você é pastor, seja o que você for no campo religioso, filosófico, científico, nós estamos à disposição para que você possa se oferecer para estar conosco abordando assuntos interessantes como esse. Então vamos agora a um breve intervalo vendo um VT muito interessante. Vamos lá? A calma e a resignação, resultantes da maneira de analisar a vida terrena e a fé no futuro, proporciona ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Suicídio nunca, conheça o espiritismo. Muito bacana, né? Então, estamos aí caminhando para o final do nosso programa, onde nós vamos concluir, né, falando sobre o tratamento para depressão. Então, observa só, já falamos que o principal deles é mudança de conduta mental, tá certo? Temos os medicamentos, que são excelentes, tá certo? Dentro da área médica, temos os psicólogos fazendo um trabalho maravilhoso, temos a laborterapia, que é a terapia ocupacional. Você ter uma ocupação é muito importante, tanto o excesso de trabalho pode causar depressão, como a falta dele também. Então, o trabalho é uma terapia, porque quando você trabalha, você se distrai, você está ocupando a sua mente, né? O trabalho de caridade, ajudar o semelhante, é muito importante. Fazer o bem faz um bem enorme, é uma maravilha. Viajar, tá certo? Sair, tirar férias é muito importante. Parece que não, mas nós precisamos sair do nosso habitat natural e procurar outros lugares. A gente vai mudar a nossa visão. É fundamental nós termos um ideal. Também sentimos que o grande problema na depressão é falta de um ideal. O indivíduo não tem pelo que lutar, não tem uma chama que o faz vivo, né? Tem uma frase que diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Então o ideal tem que estar acima da razão de viver. Eu acho isso muito importante e sinto o ser humano muito vazio ultimamente. Ele não tem ideal, ele não quer lutar por nada, está apático, triste, de um modo geral, né? Nós precisamos sonhar, gente. Sempre sonhar, idealizar o que eu vou fazer o ano que vem, o que eu vou fazer daqui 10 anos, 20 anos, fazer um processo, né? Outro tratamento importante para a depressão, a oração. Não paga nada, não custa um centavo e a oração é um dos melhores medicamentos para a alma, para o sentimento, para o pensamento. A oração é fundamental, tá certo? Cantar, gente, fala nisso, eu vou cantar uma musiquinha no final do nosso programa, porque hoje o violeiro não veio, então vocês vão ter que me aguentar, porque eu não sei tocar, mas nós vamos tocar uma musiquinha, porque nós temos que ter uma música no nosso programa, tá certo? Quem canta, seus males espantam, essa é a frase, não é? Então vamos cantar, cantar faz bem, desenvolver uma atividade artística é fundamental para trabalhar a nossa sensibilidade, não é? Outra coisa importante, ter uma religião, gente, não importa qual, nós precisamos estar em conexão com Deus. Todas as religiões levam ao Pai. Eu não conheço uma religião que você chega lá e fala: olha, você tem que roubar, tem que matar, tem que fazer... Não, todas falam a mesma coisa. Precisamos ter amor, precisamos ter paciência. Então, são vários caminhos que nos levam ao Pai, tá certo? Então, isso é muito importante. Outra coisa que nós temos extra dentro da doutrina é o passe, a água fluidificada, os cursos que nós fazemos, tá certo? A leitura. Outra coisa fundamental para a depressão é o estudo. Você buscar estudar, participar de um grupo que estude junto, motiva. A atividade física, gente, é fundamental. Você desenvolver uma atividade física. Tem um trabalho recente nos Estados Unidos, onde uns médicos fizeram uma pesquisa com mais de 5.500 pacientes, um trabalho a longo prazo, 50 anos. Na verdade, eles começaram a investigar a hipertensão, que era pressão alta, mas aproveitaram e fizeram também a pesquisa na área da depressão. Olha que experiência fantástica. Metade dos pacientes
deles não faziam atividade física e a outra metade faziam atividade física. Isso é uma cidadezinha pequenininha no interior dos Estados Unidos. Metade da cidade fazia, quase metade da cidade fazia atividade física e metade não fazia. Coincidência ou não, olha só a pesquisa. Todos os pacientes, 100% dos pacientes que faziam atividade física não tinham depressão. E os outros desenvolviam a depressão. Então, naqueles que praticavam atividade física, não desenvolveram a depressão. Olha que interessante, 100%. Então, a atividade física é fundamental. Sabe por quê? Você, quando malha, você libera endorfina, serotonina, você produz todos os hormônios e todos os neurotransmissores que são antidepressivos naturais. Você não precisa tomar medicamento se você fizer tudo isso, né? Então é fundamental você ter condição, por exemplo, de fazer uma pescaria, sair, vai pescar, né? Jogar uma bola, uma atividade esportiva, joga vôlei, tênis, basquete, qualquer coisa que te faça bem, que te movimente. Isso é importante, tá certo? Que nós tenhamos. Nós não podemos esquecer também, né, da nossa conexão com Deus. Quando Jesus diz que a fé transporta montanhas, então nós precisamos estar ligados ao Pai, de alguma maneira, porque esse é o principal antídoto contra a depressão. E na nossa instituição, nós conseguimos diversos pacientes que foram curados, porque primeiro eles perceberam e começaram a se sentir úteis à sociedade, desenvolvendo trabalhos sociais que eles antes não faziam, tá certo? E que começaram a sentir uma motivação. Porque quando você ajuda uma pessoa necessitada, não tem festa no mundo, não tem antidepressivo que te proporciona maior bem-estar, maior alegria do que nesses momentos, não é? Então, gente, depressão tem cura, vamos espalhar isso. A nossa instituição, nós temos uma instituição que interna você, é o Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo, tá certo? Lá você consegue a sua cura, tá certo? É totalmente gratuito, procure-nos. Dê essa chance a você antes de você se matar. Uma vez eu fui internar uma paciente, ela falou assim, mas eu não tenho com quem deixar minhas crianças, não dá para me internar. Eu falei, mas você ia se matar mesmo? Quer dizer, as crianças iam ficar com quem? Então fique lá, deixa com a sua sogra, deixa com alguém, tá certo? Arruma um jeito. Então, dê um jeito e dê essa chance para você. Fique internada lá conosco e você vai ver que depressão tem cura e você vai sair de lá outra pessoa, tá certo? Então, nós vamos agora à nossa musiquinha. Vamos cantar uma música para finalizar. Eu ia cantar uma música do Padre Zezinho, mas eu não vou, aqui o violão chegando aqui, mas eu não vou porque não vai dar tempo por causa do nosso tempo, tá certo? Mas eu vou cantar um pedacinho de duas músicas para a gente aí não ficar sem a nossa música, tá certo? Vamos lá. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Muito linda, né? Padre Zezinho canta muito bem. Eu, quando católico, eu amava as músicas do Padre Zezinho, né? Mas podemos cantar essa outra aqui, que eu falei a importância do pensamento, que é mais ou menos assim, ó. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito
ainda moro e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Ok, gente, a música ela é fundamental na nossa vida, não é? Quero agradecer pela sua audiência, dizer que na semana que vem estaremos aqui novamente, vamos pegar a nossa água para fluidificarmos, né? E na semana que vem nós vamos falar sobre a fé transporta montanhas. Então vamos falar sobre esse assunto muito interessante, tá certo? E agora nós vamos à fluidificação da nossa água para que na semana que vem a gente esteja aqui juntos. Deus de amor e bondade, abençoe as nossas águas, transforme essa água em medicamento para a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa depressão. Que a tua misericórdia nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Jesus nos abençoe. Muito obrigado.